Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos. E eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala galera, no podcast de hoje eu tenho a honra de receber e bater um papo com a Lu Ferreira. Ela é criadora de conteúdo, empreendedora, apresentadora de podcast também e mãe de uma filha maravilhosa. Podem ser que vocês aí conheçam ela também por um tal falado aí chata de galocha, né? Que inclusive nós vamos bater um papo aqui para poder entender como é que foi essa transição de os nomes das redes sociais e tudo mais, a questão de carreira. E Lu, seja muito bem-vinda aqui. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast hoje. Obrigada. Um prazer estar aqui falando desse assunto, né? Eu acho que é muito bacana a gente falar de dinheiro, de como que as pessoas levam as suas carreiras, porque eu posso aprender muito quando eu assisto e espero poder compartilhar alguma coisa bacana aqui para quem está assistindo a gente aqui também. Com certeza. Ô Lu, então nosso papo vai ser isso. Vamos falar de carreira, dinheiro, obviamente, né? Que a gente está num podcast de finanças, sim, né? E antes disso, queria falar lá atrás. A gente estava conversando nos bastidores aqui, que você começou nesse mundo da internet em 2007. Isso. Como é que foi esse processo, né, dessa alteração de conteúdo desde lá de trás até a data de hoje, assim, que você foi mudando, migrando dentro desse mundo da internet? Foi uma necessidade, né, assim, de estar atenta ao mercado e para onde as coisas estavam caminhando, porque a internet muda o tempo todo, né? E quando eu comecei... Ela é rápida, né? É rápida e eu vejo que, assim, né, agora que já tem 15 anos que eu tô no ar e que essa é a minha carreira, esse é o meu trabalho, eu vejo que muitas vezes adotar rapidamente, né, essas tendências que vão surgindo é a chave para continuar relevante, né? Porque imagina, se eu tivesse até hoje só no blog, que foi como eu comecei em 2007, né? Não sei em que pé que estariam aí os meus negócios, mas eu comecei como um hobby. Eu trabalhava em agência de comunicação, eu sou formada em design gráfico, então eu trabalhava como diretora de arte na área de criação de agência e criei um blog porque eu queria compartilhar com as pessoas. Chamava Chata de Galocha, já vamos falar aí do nome. Vamos lá. Chamava Chata de Galocha porque eu queria avisar para as pessoas, eu fazia reviews de restaurante, começou como um blog de gastronomia. E aí eu queria avisar para as pessoas que eu sou uma pessoa bem exigente, assim. Chata ou tem não? gente que pode considerar chata, né? Mas aí eu queria dar uma descontraída, falei, vou usar essa expressão, né? Expressão de vó, né? Chata de galocha, ninguém usa isso mais, é uma coisa engraçadinha. E aí pegou o nome. Porque o blog só começou a virar mesmo fonte de interesse das pessoas quando eu comecei a falar de beleza e algo de moda, assim. Principalmente beleza, que sempre foi mais meu foco. Quando você foi pro beauty ali? Quando eu fui pro beauty. Porque eu fiquei um tempo ali falando de restaurante e, assim, até tinha uma questão também, né, da localização. Eu morava em Belo Horizonte, então tinha essa limitação. E as pessoas só realmente começaram a frequentar mais aquele ambiente quando eu passei a falar de beleza e moda. E aí o tempo foi passando, os blogs começaram a acontecer e em determinado ponto uma grande emissora me chamou para os bastidores de uma produção que eles estavam fazendo, porque eles queriam que as blogueiras conhecessem o figurino e a parte de maquiagem, tipo assim, uma forma diferente de divulgar essa produção. E eu falei, não acredito. Sabem que eu existo? E assim, estão me chamando, vão me levar para essa outra cidade. Falei, meu Deus, esse negócio tá ficando alguma coisa. Aí larguei o meu emprego, que eu trabalhava, né, em agência, e fui me dedicar a essa nova carreira que eu vi aí como uma oportunidade. E esse trabalho esse convite que você recebeu, ele foi
relacionado à gastronomia não tinha nada a ver, já foi no mundo de beleza. Moda e beleza. Moda e beleza. É isso. Eu até eu trabalho hoje, eu tenho clientes de gastronomia, ainda é um tópico que existe nas minhas redes, mas eu demorei bastante tempo para ter clientes dentro desse nicho, assim. O principal é beleza e moda. Entendi. E essa alteração que você fez nas redes sociais, desde o blog até hoje, né, vamos dizer, de 2007 para 2022, como que afetou isso daí diretamente o seu bolso, assim, financeiramente? Você diz a mudança de nome? Sim. Não, digo de mídias, de redes. De mídias. Né? Teve algum start assim, falou, nossa, essa mudança foi extremamente importante porque me gerou muita renda ou financeiramente deu uma virada, sabe? Teve. Ou não sei. Não, teve. Em 2013, quando eu decidi... Eu já tinha criado o meu canal do YouTube, a gente estava até comentando, né? Uhum. Em 2011, mas assim, sabe assim, criei, botei lá um nome, não mexi mais. Deixei. E aí, eu sou uma pessoa muito curiosa. É natural meu querer estudar, ler, sabe? Eu gosto de ler, gosto de fazer curso. E aí, obviamente, trabalhando com a internet, comecei a frequentar workshops, ir atrás mesmo, né, de conhecimento nessa área. E aí, em determinado workshop, no início de 2013, saiu lá a informação, assim. Eu lembro que eu fotografei, sabe quando você está num workshop, uma palestra, e você tira a foto da tela, assim? Um slide lá que chama atenção. Exatamente. Eu tirei a foto de um slide que dizia aqui, era 2013, que em 2017, coisa do tipo 75% ou 85% do tráfego da internet seria de vídeo. Aí, em 2013, eu olhei para aquilo e falei assim, até parece, mas não tem condições, a internet não tem velocidade. Falei, mas também não vou ser boba, deixa eu começar a criar aqui pro YouTube. Umas 2 vezes por semana. Aí eu fiz um trato com o Léo, né, que é meu marido, trabalha comigo. A gente, nessa hora, a gente virou sócio no YouTube, porque até então, como ele é produtor audiovisual, eu contratava o Léo como fotógrafo. Porque pro blog eu precisava, né, de um fotógrafo. Sim. E aí, juntos, a gente decidiu ser sócio no YouTube, porque ele cuida de toda a parte de produção e eu cuido do conteúdo. E aí, falamos, vamos de 2 vídeos por semana? Vamos. A gente não tinha a menor noção de como, boas práticas para produção do YouTube, como que otimizar, não sabia nada. A gente só sabia que a gente tinha que começar a fazer vídeo, porque em 2017... Tinha que fazer. Tinha que fazer. Foi um start. Foi esse slide que tipo, deu um estalo na sua cabeça? Não deu um estalo. Foi assim, eu fotografei, cheguei em casa e falei, vamos gravar o primeiro vídeo. Eu sou muito assim, eu sou muito da bora fazer. Eu prefiro começar e dar errado e ajustar do que ficar ali fritando muito para ir para aquele lugar. E eu vejo que quando eu tento ir contra essa minha natureza de fazer as coisas logo e... Me chamavam de impulsiva quando eu era mais nova. Mas não é impulsiva, é prática, sabe? Já entendi que é, então vamos. Tira do papel, vamos Exato. Fazendo, tem coisa para ajustar, vamos ajustando no meio do caminho. É isso, porque mas sempre tá vai feito, ter ajuste. Né? O que o pessoal fala, feito, né? Antes feito do que perfeito, é isso. Mas nunca de qualquer jeito. Nunca de qualquer jeito. E aí eu comecei no YouTube e foi muito importante, porque eu peguei um momento de virada do YouTube que muitos blogueiros, né, que era o que eu era antes, começaram a perceber, tipo, 1 ano depois dessa importância. Já existiam grandes youtubers na época, pessoas nativas ali daquela rede, não era o meu caso, mas muitas pessoas que eram blogueiras começaram a perceber que realmente era necessário passar a fazer vídeo. Então, você imagina hoje, 2022, né, quase 10 anos depois desse meu estalo, Sim. Você imagina se a Lu de 2013 visse onde a gente está hoje, né? Já pensou? Não, que é tudo imagina, ela não ia acreditar. Se falasse pra Lu lá atrás... Falar, o pessoal tá pirando. Não, imagina. Acho que é muita gente, né? Fala, cara, como até assim? hoje, né? Eu acho que ainda tem muita gente que nada contra essa corrente. Sim. Então, você imagina na época, que é isso, a gente não tinha banda de celular para ter. Não, né? A internet era horrível, né? Você vê a internet, como é que você ia acessar? Nossa, Exato. eu lembro de uma época de escada ainda, lembra? Não, eu também lembro, mas nessa época aí eu não tinha blog ainda não. Peraí. Mas deixa pra lá, senão a gente vai entregar na cidade aqui. Esquece. Mas vamos voltar pra 2013. E aí a gente começou a fazer YouTube. E o YouTube, pra gente, ele trouxe muita gente nova, porque o YouTube apresentava a gente para novas audiências. Então, eu também encontrei ali naquela comunidade, até de youtubers. Eu achava os youtubers muito mais legais do que os blogueiros. Porque já tinha meio que umas, sabe assim, gente que era muito grande, muito famosa, um ego ali que para mim não combina com a internet, porque para mim a internet é colaboração. Você tá o tempo inteiro compartilhando e as pessoas compartilham com você, é troca, né? Sim. E no YouTube eu encontrei um ambiente de troca, pessoas dispostas a, vamos gravar uma collab. Eu falei, gente, mas essa pessoa tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, legal. eu tenho 100 mil, nem isso.
E as pessoas muito abertas, muito simpáticas. Eu me senti muito abraçada no YouTube. E eu fui apresentada para novas, né, para uma audiência nova, e eu vi que ali eu realmente cresci, assim, eu ampliei a minha audiência. Então, tinha do blog, tinha do Instagram, que nessa época já existia, e eu comecei a ter o YouTube. E eu acho que esse foi um ponto de virada na minha carreira. Importantíssimo ali. Ô Lu, falando do blog que você citou, o seu blog ele tá ativo até hoje, né? Temos ali uma longa data já. Por que você mantém ele ativo? Ele te gera grana ainda? Não me gera grana. Bom, primeiro que eu acho que eu tenho ali 15 anos de conteúdo bem feito, né? Poxa, me esforcei para fazer. Vou jogar isso fora? De jeito nenhum, né? Então, acho que esse conteúdo ainda é útil. Ainda tem coisas ali que podem ajudar as pessoas, que podem ser úteis para as pessoas que vão ali no Google e buscam. E tem isso também, né? Como é um blog antigo, ele tem um ranking do Google muito bom. Então, faz sentido eu estar ali, porque quando a pessoa pesquisa, sei lá, maquiagem, sei lá o que, rosa, ela vai me encontrar ali nos primeiros lugares, e eu acho que isso para minha marca é muito importante. E, complementando, claro. Eu acho que a gente está entrando agora num outro momento de internet em que o texto está voltando. Então, eu acho que o meu blog agora vai voltar cada vez mais a ter postagens, porque ele está no ar, mas ele tem uma postagem a cada 2 meses. Não é que eu atualizo ele sempre. Ele não morreu, tem lá todo o arquivo, mas a tendência é eu voltar a escrever pro blog. Entendi. Não, porque eu digo pro blog, assim, de gerar grana, porque, cara, hoje eu vejo, assim, acredito eu que pode gera um custo, obviamente. Gera, não é um custo muito relevante. Não. Mas tem, né, ferramentas que agora estão mais voltadas para os blogs, né? Assim, a gente, há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, eu fiz parte de uma turma teste do Google, de uma ferramenta nova, como se fosse os stories do Google, né? E é uma ferramenta... Shorts lá, né? Não é Shorts, é do YouTube, né? Eu esqueci o nome dessa ferramenta. Do Google, desculpa. Do Google mesmo, para blog. Web Stories. Web Stories, é isso. Eu fui convidada pelo Google para ser uma das primeiras criadoras a testar essa nova ferramenta. Legal. E é uma maneira mais dinâmica da pessoa ler, que combina mais com o celular, né? Com essa coisa da gente estar sempre correndo e tal. E é um formato que eu vejo que muitos criadores usam para monetizar, assim, que é bem bacana. Não exploro isso ainda, mas eu acho que é um caminho que pode ser interessante. Sim. E pegando essa jornada sua, né, dessa mudança toda que a gente está falando, como que você pensou para você ter uma audiência ali muito fiel a você, Sim. nas suas redes e tudo? Como que você pensou para poder manter essa audiência e manter esses seguidores, vai, que a gente pode chamar, esses fãs ali na sua rede? Quando eu comecei, né, na internet, não existia esse mercado. Então, você entende que eu comecei de uma maneira muito orgânica. Eu queria compartilhar as coisas com as pessoas, eu queria, né, enfim, dar minhas dicas lá de gastronomia, de beleza. E, em troca, eu recebia o feedback das pessoas e outras dicas que daí eu testava também. Então, sempre foi muito orgânico para mim. Não é que eu fazia um planejamento, como manter a audiência, como fidelizar. Não, eu simplesmente sempre fui muito honesta. Essa é uma palavra que aparece quando eu faço pesquisa com as minhas seguidoras, sabe? Lu, você é muito autêntica, você é muito honesta. Elas me veem como uma pessoa que elas podem confiar. E, querendo ou não, eu estou há 15 anos no ar, né? Ninguém consegue tá há tanto tempo no ar sem mostrar quem é de verdade. Então, as pessoas me veem como uma pessoa próxima, porque elas me viram casando, viram minha filha nascer, me viram tentando o YouTube, começando lá com os vídeos bem, olá, para como eu tô hoje. Então, é isso. Eu tento ser o mais fiel possível a quem eu sou, o que eu quero compartilhar e o que eu quero passar para as pessoas. E eu tento sempre ser útil, de alguma forma. Porque conteúdo por conteúdo, hoje em dia, mais ainda, né? A gente tem aí um monte de conteúdo. Tem um mar, né, de conteúdo tão... Não, chega a ser lotado de coisa. Chega a gerar uma ansiedade, né? Assim, o tanto de coisa que tem para você ver. Então, acho que para a gente produzir conteúdo hoje, a gente precisa pensar muito nisso, assim, de não ser só mais um ponto de distração na vida das pessoas, né? De o que a gente quer provocar no outro. Não, total. Né? Sim. Ô Lu, a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, e aí eu queria até aproveitar o convite já, e você que está assistindo a gente pelo YouTube ou também escutando pelas plataformas de áudio, para seguir a gente lá, @NoLucroCNN, tem Instagram, tem TikTok também, e Twitter, né? Lá a Sandra posta conteúdo todo dia
dia lá pra galera, pra vocês aí que estão acompanhando a gente. E rolou a seguinte enquete lá no Instagram. Sandra, vamos colocar na tela aqui, por gentileza? Bora lá. A enquete rolou da seguinte forma. Você estaria disposto a mudar de cidade e deixar a família pelo trabalho? Olha, interessante. Equilibrado, porém corajosos, Exato, achei, hein? 56% sim e 44% não. Foi bem assíduo ali, foi meio apertado. Foi. E eu sei que recentemente, né, neste ano, Sim. você saiu de BH Sim. e se mudou para São Paulo. Como é que tá sendo isso aí nessa sua jornada e na sua vida? Nossa, então, eu tomo a decisão e faço, né? Aham. Foi bem assim, foi em março, a gente bateu o martelo, né, em casa, a família, vamos nos mudar. Em maio eu já estava aqui vendo 6 apartamentos, em julho a gente estava aqui, se mudou. E aí, eu acho que foi uma decisão totalmente racional, não foi a primeira vez que a gente tinha cogitado vir para São Paulo, a gente já tinha decidido antes da pandemia, aí veio a pandemia, a gente, né? Só que já era uma vontade sua já? Eu sempre tive vontade e já quase morei em São Paulo milhões de vezes. É então, mesmo? Quando eu estudava design gráfico, no final do curso, eu fiz um programa de trainee da Editora Abril aqui em São Paulo, chamava Curso Abril de Jornalismo. Porque aí o plano era eu trabalhar em revista aqui. Mas aí não gostei, falei, não, revista não é para mim, voltei para BH. Depois eu prestava serviço para uma empresa de cosméticos de Londres, né, da Inglaterra, e eles iam abrir um escritório aqui em São Paulo e eu ia vir para tocar o escritório. Aí quase vim de novo. E aí no início da pandemia também, quase vim, aí veio a pandemia. Então assim, eu sempre tive esse... A bola tava na área ali, você já querendo chutar pro gol, mas não ia. Sempre tinha alguma coisa ali que impedia... E aí a gente chegou num ponto da vida em que a minha filha já está fazendo 7 anos agora no fim do ano. A gente, né, em São Paulo, a gente não tem rede de apoio. Em BH a gente tem muita. Mas nessa idade fica um pouco mais simples de gerenciar. O mundo pós-pandemia mudou, né? A gente está lidando com trabalho de uma maneira diferente. Eu vinha muito para São Paulo a trabalho, era muito simples vir de BH para São Paulo, é muito perto, e eu também nunca me importei em viajar muito, gostava. Mas já tinha assim, sabe o quarto de hotel que as pessoas me conheciam tanto que eles deixavam o meu sabor favorito de chazinho do lado da chaleira? De tanto que eu frequentava direto. Uhum. Bom dia, fulano. Tudo bem, como é que tá? Já conhecia todo mundo. Sim. Mas pós-pandemia o mundo mudou, então assim, a viagem ficou mais cara. Os eventos que começaram a ficar online, as pessoas muitas vezes, então de outra cidade a gente faz online. Então eu sentia que para continuar crescendo eu precisava realmente estar aqui, que é onde estão, né, os meus clientes aqui em São Paulo. Eu sempre tive mais clientes nacionais do que locais, eu nunca tive muito cliente regional ali de Minas, Belo Horizonte, sempre foi mais nacional. Então é isso, é o que fazia sentido pra gente. Sim. Reunimos a coragem e viemos. E está sendo muito bom. Eu tô amando morar em São Paulo. Eu falo que eu me sinto morando, sei lá, no exterior. Porque todo dia tem uma coisa nova para eu conhecer. Parece que eu tô de férias. Que bom. Seja amo. Muito bem-vinda à cidade. Obrigada. E pro tem um pouquinho de também, trânsito, né? Mas é uma coisinha ou outra só. Mas o trânsito aqui parte. É muito melhor do que o de BH. Porque aqui as pessoas, cara, elas são muito educadas. Elas dão seta, elas não buzinam. Sério? Dirige um dia em BH. É mesmo? Comenta agora vai dar embaixo, briga aí, hein? Quem dirige em Belo Horizonte, quem já dirigiu em São Paulo, e conta pra gente aonde que é melhor, porque, sinceramente... Alô, pessoal de Belo Horizonte. A gente coloca um podcast, entendeu? É mesmo? Coloca no lucro, coloca o projeto piloto pra tocar. Não, e aí a gente vai, dirige tranquilo. Sim. Demora um pouquinho, mas chega, tá tudo Maravilha. bem. Ô, Lu, você se preparou financeiramente pra poder fazer essa mudança de BH pra São Paulo? Claro. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar as coisas. Você adora, né? Tudo. Você é a rainha do planejamento. Eu sou a rainha do planejamento. Adoro esse título, inclusive, adorei. Sou mesmo, e eu funciono melhor assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e quando eu planejo as coisas e vou cumprindo pequenas metas, me ajuda a lidar melhor com a coisa, sabe? Eu fico menos ansiosa, eu fico menos nervosa. E, obviamente, para mudar para São Paulo, eu também tive... Antes de tomar a decisão, eu fui rever ali as minhas finanças, né? Então, eu tinha um planejamento financeiro com as metas, né, estabelecidas. Então, aposentadoria, comprar tal coisa, o futuro da minha filha... E aí eu falei, bom, será que eu consigo encaixar aqui uma mudança de cidade, né? Será que eu tenho, por exemplo, o suficiente para viver em São Paulo durante 1 ano? Fim de que eu mudei para São Paulo, todos os meus clientes sumiram. Vou passar fome? É isso que eu ia te perguntar. Você se preparou
Me Por preparei. quanto tempo, assim, um cálculo que você fez? Um ano não? O que Foi eu um fiz, exemplo? não, foi a gente decidiu em março e a gente estava aqui em julho. O que eu fiz foi rever metas e rever meu planejamento de vida. Eu tinha um planejamento e eu mudei para vir para São Paulo. Eu já pretendia mudar de cidade, eu ia para outro lugar. E aí eu falei, não, então esses fundos que eu estou prevendo para essa mudança, eu vou redirecionar, vou deixar como se fosse o meu, né, fundo de emergência ali para São Paulo, porque eu imagino que os meus negócios vão melhorar e tudo vai crescer, mas se não melhorar, eu tenho aqui todas as minhas despesas estavam cobertas durante pelo menos um ano. A famosa reserva de emergência. Reserva de emergência. Que nos dá uma segurança, né? Quando a gente fala em questão Pois financeira, finanças, muita gente fala e é importante, né? te gera uma cara? tranquilidade, né? Pra você Total, poder porque se eu não de tivesse fato tomar a decisão isso, ali. É isso, porque aí eu tive a tranquilidade de tomar a decisão mais racional, sabe? Sem ter o medo de, tipo, mas se eu não conseguir trabalho. Não, peraí. Então, historicamente, eu tenho, né, X% a mais de clientes que estão lá e... sabe, historicamente, as finanças do Chata, e aí a possibilidade de novos negócios, por exemplo. Hoje eu tenho 2 empresas, mas eu estou abrindo a terceira. O projeto piloto vai virar uma empresa separada. Então é isso, eu tinha todo esse planejamento e a tranquilidade da reserva financeira. Porque Sim, aí, total. se o planejamento der errado, porque às vezes dá, né? Sim, às vezes você mira uma estrada, dá umas curvinhas inesperadas, mas tem o destino que tá naquela direção, né? A gente pelo menos consegue dando os passinhos, Não, né? total. Mas eu tive esse planejamento. Boa. E você já percebeu a diferença de custo de vida de São Paulo para BH? Nossa Senhora, meu amigo. No dia que eu fui olhar a escola. Caraca. A escola da... Não, é muito mais... A única coisa que, para mim, né... É óbvio que isso aí, a gente tem várias bolhas, né? Existem várias São Paulos. Mas comparando, assim, o padrão de vida, né? Que eu tinha em BH com o padrão de vida que eu tenho aqui em São Paulo, que eu tentei ficar mais ou menos, né? Dentro do mesmo padrão... É infinitamente mais alto o custo aqui. É bem mais alto. É bem mais alto. É coisa assim, a escola, sei lá, é 4 vezes o valor. Mas o serviço é diferente, sabe? Acho que também tem muito isso, assim, né? É o investimento que você faz que é mais alto, mas ele também te dá um retorno diferente. Então, tem coisa que sim, e eu acredito que às vezes tem coisa que não. Não sei qual que é a sua... ainda não achei as que não. Por enquanto, é mais caro, mas você encontra um valor agregado. Sim, podemos falar disso. Não sei se é a palavra correta, né? Mas você sente uma diferença. Não, total. Né? Você sente uma diferença, assim. Eu sinto uma diferença na qualidade das coisas que eu recebo. Posso também ter escolhido muito bem, dei essa sorte aí, né? Que pode ser. Mas o custo de vida é bem mais alto, sim. Eu considero um investimento na minha carreira ter vindo para São Paulo. Entendi. Porque, né, tô investindo para ter um retorno maior aí ao longo dos próximos anos. E contava com esse custo mais elevado? Contava, não. No planejamento lá atrás? Lógico, não. Porque às vezes algumas pessoas podem ser que se esqueçam disso. Fica a dica aí, hein, galera, pra vocês, às vezes, mudança, né? Gasto, sei lá, 1.000 de aluguel, vou mudar pra uma região, lá não é 1.000, lá às vezes pode ser 2, 3, enfim, né? O valor maior, né? Tem isso. Não, na fase de planejamento, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a pesquisa, né? Exatamente, então, falou tudo. A primeira coisa que eu fiz foi, vamos ver as regiões que eu gostaria de morar em São Paulo, quanto custa um apartamento que atenda às nossas necessidades, aí fui planilhando tudo isso, com ajuda, porque eu não sei nada de planilha, não sei nem somar em planilha, mas enfim. Você não gosta de planilha? Planilha é vida, não, mulher. Eu gosto. Mas você não gosta de fazer? Eu não sei fazer, entendi. Entendeu? Vou aprender. É boa. E o Léo gosta, não? Não. Também não? A gente tá perdido, cara. Se a Beatriz não gostar desse negócio, eu vou ter que... Assim, eu espero que você tenha dado um milagre ali e ela goste de número, porque... Atenção, galera. Acaba de abrir uma vaga para... Não tem vaga porque eu já tenho essa pessoa. Já tem. Tem uma pessoa que me ajuda com isso e que... Então essa pessoa agora vai ter uma função a mais ali agora. Planilhar um monte de coisa. Me ensinar a fazer a planilha. Aí é sacanagem, te ensinar, né? E ferrou, hein? É uma aula particular. Mas eu tenho ótimas planilhas. E aí fui colocando ali todos essas previsões de custo. Né? Sim, então, legal. Escolas que eu tenho interesse em colocar minha filha, vamos ver quanto custa a mensalidade. Uhum. Quando a gente veio olhar apartamento, a gente foi no supermercado e simulou uma compra. Para ver quanto que ia custar a nossa compra típica, assim, com as marcas que a gente gostava.
Caraca, meu, interessante. Menina, eu gosto isso. mesmo de planejar. Você não Não, tá entendendo. tô vendo. Você é impulsiva, que o pessoal fala que você falou que você faz a coisa acontecer, mas você tem esse planejamento prévio bem... Eu sou ágil, sabia? Gente, eu faço isso bem vocês rapidinho. iriam no mercado, comenta aí, você que tá vendo pelo YouTube, comenta aí, você iria no mercado fazer uma Simulação de simulação de compra, uma Simulação, porque pré-compra? eu não podia levar pro hotel, né? Sei lá, um frango. Um monte de sacola Não lá, um dava. carrinho de mercado. Mas a gente foi de gôndola em gôndola, Caraca. em 2 mercados diferentes, assim, mais ou menos do mesmo padrão, tipo, que eu já conhecia, mais Sim. ou menos na região, porque tem isso, né? Eu não vou no mercado mais barato, mas que fica a 10 quilômetros da minha casa. Eu vou naquele da região. Mas fiz tudo isso. Oh, que Para interessante. ter aí realmente um planejamento mais certeiro, né? Não dá também... É isso, eu não ia pensar que era tudo igual. Sim. Mas está dando tudo certo, está tudo seguindo como planejado e estamos nesse processo de transição, que é sempre meio turbulento, né? Assim, por mais que eu tenha planejado, quando a gente começa a viver no dia a dia, tipo o trânsito, eu sabia que existia o trânsito, mas daí a pensar, por exemplo, sei lá, distâncias, né? Eu morava numa cidade muito menor, então... é 2 bairros para frente, não é 2 bairros em São Paulo, um pouquinho diferente do que era em BH, né? Muda um pouquinho. Então, assim, a gente está nesse processo de adaptação, mas estamos felizes com a nossa decisão Legal. até aqui. Ô, Lu, você comentou aí que você tem uma pessoa para fazer essas questões de planilhas e tudo para você. Como é que é o seu time hoje, as pessoas que trabalham junto com você ali? Como que é? Bom, eu tenho... Já falei do Léo, né? Que Léo, faz um a abraço parte... pro Léo, inclusive, né? Abração aí, Léo. O Léo que faz a parte toda de audiovisual, então os vídeos, fotos e edição de Reels. Eu tenho uma produtora que faz a edição do YouTube, desde sempre, é a mesma. Eu tenho uma pessoa que está entrando agora para fazer estratégia de redes sociais, porque a gente agora resolveu entrar no TikTok de verdade. Esse daí, né? Esse Só nas dancinhas lá. Menina, entrei pra Lu. aula de jazz. Brincadeira. Assim, eu realmente entrei pra aula de jazz, mas não foi pro TikTok. Mas não tem problema em fazer dancinha também, não. Mas é bom, pô. Acho divertido, me As aguardem. dancinhas. Veio a Lore em Prota aqui, a gente fez uma dancinha. Não, a Lore, né? Imagina! A Lore veio aí. Caraca. Meu, dá uma aula, né? Falei, vamos fazer uma dancinha aí, não sei o quê. Eu fiz um Você negócio fez? ali. Posso procurar isso nas redes? Vai Pode, encontrar? tá no YouTube, tá gravado aí, hein? Olha! Aqueles, eu não vou falar o link aqui, não, para o pessoal não ver, sabe? Procura. Não, mas é isso. é. Então, a gente está trazendo uma pessoa de estratégia, porque também, aí chega um ponto, né, que satura. Eu tô hoje... eu não tenho mais um negócio, né, que é a criação de conteúdo para redes sociais, que a empresa ainda chama Chata de Galocha, apesar de nas redes eu agora, né, ter intensificado o meu nome, Lu Ferreira. Mas o Chata é a criação de conteúdo para redes. Eu tenho a Lui, que é uma marca de bem-estar. E eu tenho o Projeto Piloto, né, que é o meu podcast semanal aí sobre comportamento. Então, chega uma hora que a gente precisa delegar, né? Eu não consigo mais fazer estratégia, produzir, né? Enfim, fazer relacionamento. Muita coisa para uma pessoa só. E aí você começa Sim. a fazer meio mais ou menos. Eu tenho uma certa dificuldade ainda de centralizar, mas é importante se a gente quiser De delegar, crescer, assim, né? deixar de outras delegar, pessoas. de trazer gente. Eu tenho medo de trazer gente, sei lá, redes sociais, senhas, sei lá. Sim, fica naquele risco, né? Tem que tal. ter uma confiança, né, nessa pessoa. Sim. Bom, e aí, além dessa pessoa, eu tenho uma agência que cuida do meu comercial do Chata de Galocha. A gente também tem um comercial e uma produtora que faz o Projeto Piloto. Bastante gente até, né? Tô vendo, tô contando aqui, tem várias frentes aí. Legal. E na Lui eu tenho uma sócia. Então, Boa. é isso. Ô Lu, você falou aí que você mudou, né? De Chata de Galocha para Lu Ferreira, pro seu nome. Como é que foi essa transição? Quando que você decidiu de fato mudar para você manter a sua identidade ou alterar esse reposicionamento, né? Vamos dizer. Um reposicionamento, eu diria. O que aconteceu? Com a pandemia, eu falo que eu virei outra pessoa. E eu me sinto outra pessoa. Eu não me reconheço às vezes. Sabe assim, às vezes eu tô num lugar e falo, gente, eu tô gostando disso. Eu nunca gostei disso. O que aconteceu? Eu falo que agora que eu tô em São Paulo é mais fácil. Porque eu falo, não, a Luísa de São Paulo, ela gosta de fazer isso, isso, isso. Porque eu ainda tô me entendendo o que aconteceu, sabe? Porque eu passei por grandes transformações durante a pandemia. Eu foquei muito no meu bem-estar. De início, porque eu pensava assim, bom, eu tenho uma criança de 4 anos, a gente está preso em casa, né, assim, todo mundo com medo, sem saber o que vai acontecer, eu vou focar em todo mundo ficar bem. Então, criei uma rotina que incluía atividades para minha filha, horário para eu trabalhar, a aula online,
um momento tipo de brincadeira com o corpo, para ela se mexer, porque eu falava, gente, a energia que ela tem. E aí eu fiz tudo pensando nela, mas acabou que a família inteira seguia a mesma rotina e fez muito bem pra gente. Então foi aí que eu entendi a importância da gente ter uma rotina focada no bem-estar. Só que não é só durante a pandemia, é o tempo inteiro. Porque aí veio, junto com a pandemia e esse meu momento, e um momento também de mudança no conteúdo, porque eu achava que não fazia sentido eu ficar falando de batom, sombra, maquiagem, com tudo que a gente estava vendo acontecendo no mundo. Ninguém tinha cabeça para pensar nisso. Então, eu comecei a falar mais de autocuidado, eu comecei a fazer entrevistas com psicólogos, psiquiatras, falando muito de saúde mental, porque estava todo mundo com essa necessidade. E como eu falei, o meu propósito sempre foi ajudar, sempre foi ser útil com as pessoas. Então, eu senti que a minha audiência também estava nesse momento, sabe? De precisar olhar para esse outro lado do autocuidado, né? Não só na parte skincare, uma máscara, mas vamos cuidar, né, da nossa saúde mental. E aí, no final de 2020, eu tive um diagnóstico de ansiedade. E no início de 2021, de uma doença autoimune. Então, eu virei a pessoa que, assim, eu preciso cuidar da minha saúde em primeiro lugar. Eu já vinha nesse movimento da pandemia, mas depois do meu diagnóstico da doença autoimune, passou a ser realmente, assim, não tinha escolha, não dá para deixar para lá. E eu via mais essa necessidade de falar de outros assuntos. E eu acho que o chata ficou para trás, sabe? Eu virei outra pessoa mesmo. Então, o chata tinha coisas muito específicas e é uma marca muito forte, muito antiga. E as pessoas precisavam entender que é um novo momento. Não é que aquilo acabou, é que evoluiu, né? Então, é isso também. Não matei o chata, gente. Eu só assumi meu nome de verdade. Ainda pode chamar de chata, tá tudo bem. Mas, realmente, teve uma virada de conteúdo. Acho que eu encontrei mesmo meu propósito, sabe? E aí, eu quis comunicar isso para as pessoas. Sim. Não, boa. E aí foi esse reposicionamento aí do chata pra Lu. Muito bom. Ô Lu, tem muitas influenciadoras, né, criadoras de conteúdo que estão investindo em negócios próprios. Né, você tem, igual você falou agora há pouco, a Lui Club, que é um site onde você, né, vende ali alguns produtos relacionados a bem-estar. Você acredita que esse seu empreendedorismo, né, como posso dizer, já é pensando no futuro para descentralizar um pouco a fonte de renda? Total. Ou não, da sua imagem, né? Porque você é a pessoa das redes sociais, como influenciadores e tudo, ou não tem nenhuma relação? É bastante. Eu comecei com o pensamento de fazer licenciamento de marca lá atrás. Então, eu já lancei muitos produtos com a marca Chata de Galocha. Eu já fiz licenciamento de linha de camiseta, roupa infantil, maquiagem não, cosmético, escova de cabelo, bolsa, tudo como... Skincare também, não tem? Skincare, tudo com licenciamento. Então, né, a indústria me procurava, a gente fazia ali uma cocriação e lançava com a marca Chata de Galocha. Sempre uma edição limitada e tal. Então, eu já tinha essa experiência de lançar produtos físicos, né, de levar a marca Chata de Galocha para o mundo real, né, sair aí do mundo virtual. E a intenção sempre foi essa, foi fazer a marca ficar maior para que, eventualmente, a marca fale por si mesma e eu não tenha que estar o tempo inteiro online. Porque uma dedicação bem grande você estar produzindo conteúdo com a sua cara o tempo inteiro. E a Lui, ela entra um pouco dentro desse contexto, porque ela não tem o meu nome, é quase Lu, né? Sim, Lui, tem um toque ali. Dá para entender que é minha, mas ela não é sobre mim. Né? Ela é muito pelo contrário, ela é sobre uma comunidade. A gente fala que a Lui é uma comunidade para troca de experiências, para a gente ser hoje melhor do que ontem. Esse é o objetivo de todo mundo que está ali seguindo, trocando e se estimulando ali a ter uma vida mais saudável, a ficar mais próximo da pessoa que a gente quer ser. Entendi. E você falou uma questão interessante, que é do que você lá atrás você já fez licenciamento. Sim. Né? E hoje você tem sua marca. Sim. Financeiramente, como é que é essa diferença? Você que já esteve nos dois cenários, né? O que é mais vantajoso financeiramente? Fazer um licenciamento ou ter uma marca própria? Porque eu já te passo a minha visão. Tá. Vou antecipar. Tô curiosa. O licenciamento, você meio que é uma fonte de renda que você vai receber. A criação de uma marca, você precisa injetar, você precisa investir para, num futuro breve,
ter uma renda. Espero que breve. Exato. Então tem um lance aí de investir e receber que eu queria entender como é que foi isso para você. Você teve esse presente nas duas pontas, né? Com os licenciamentos, é muito, né, em termos de zero investimento, apesar, né, de você estar ali emprestando a sua marca, né? Então você tem aí uma construção de marca, né, que é feita ao longo dos anos. Também envolvido. Mas realmente, né, o gasto, né, o custo é todo da empresa e você recebe ali os royalties. Dependendo do licenciamento, é muito vantajoso, né? Da distribuição desse produto, né? Os PDVs que o pessoal fala, os pontos de venda, você consegue expandir. Exatamente, pode ser muito vantajoso. Mas eu acredito que, como a marca própria, acontecem duas coisas. Primeiro, eu sentia falta de ter um maior controle do produto final. Porque é isso, né? É uma cocriação. Então, você consegue interferir ali até determinado ponto. E a outra coisa é que, se esse negócio der muito certo, seus ganhos podem ser muito maiores, né? E tem aí uma possibilidade, sei lá, né, gente? A gente vê aí blogueira ficando milionária vendendo para grupo de moda. Então, quem sabe, né? Mas é isso, é um investimento, tem o seu risco, mas eu acho que também investir na gente mesmo é um bom negócio, né? Sim, total. Então, tô aí apostando ainda. Uhum. Financeiramente, você diria que qual dos dois? Eu tenho 1 ano de marca da Lui. Eu não ganho dinheiro com a Lui. Zero dinheiro. Porque tudo que entra... Por enquanto está no investimento. Volta para ser reinvestido. Ali é só investimento, por enquanto. Zero lucro. Então, não, até hoje, com certeza, os licenciamentos me geraram muito mais rendimento do que... Renda do que a Lui. Ainda, já vai virar isso daí. É isso. Aí. Me chama daqui a 5 anos. Bora, já tá marcado aqui, tá comprometido o negócio. Ô Lu, pegando esse gancho de dinheiro, de finanças e tudo, como é que era lá atrás, dentro da sua casa, com seus pais? Vocês falavam sobre dinheiro, você tinha esse contato com finanças ali dentro de casa, não? Como é que era isso? Não falava muito sobre dinheiro. Quando falava, era de uma maneira, assim, sabe? Eu trabalho muito para te botar nessa escola, que eu tô investindo na sua educação. Tinha uma mentalidade meio de escassez, assim, sabe? De, isso é muito caro. Enfim, eu lembro de ser um assunto delicado, sabe? E de, às vezes, aí quando eu passei a ganhar mesada, até quando eu fui ser estagiária, meus primeiros estágios, que eu ganhava aquela merrequinha e tal, de ter ali uma questão de tipo, valoriza, sabe? Mas meus pais, eles sempre foram... eles são muito responsáveis com o dinheiro, sabe? Do tipo, junta, compra a casinha própria. Beleza, aí agora vamos investir nas meninas. Aí vai lá e coloca na escola que eles julgavam ser a melhor pra gente, que eles podiam pagar, e fazia uns apertos, assim. Mas eu sinto que na minha casa sempre teve essa mentalidade de escassez, de tudo muito caro, cuidado, sabe? Sempre assim? Era muito não? Ou não. Ou era uma coisa muito controlada dentro de casa? Falar, não, a vida é essa, os gastos são esses, não tem coisas a mais, mas também não tem muitas coisas a menos, sabe? Tipo, dificuldades não. e Nunca passamos de gastos, dificuldades financeiras. Sempre foi... A gente sempre teve tudo que a gente precisava e até mais, assim, né? Saíamos de férias, não fui pra Disney com 15 anos, igual muitas das minhas colegas foram. Mas fiz ali uma festinha, ganhei um bom presente. A gente uma família de classe média típica. Uhum. Mas com uma mentalidade que hoje eu não acho saudável financeira, sabe? De escassez, assim. Porque eu acho que isso gera uma relação ruim com o dinheiro. Eu acho que eu ainda estou trabalhando na minha relação com o dinheiro, sabe? Para tirar um pouco disso. Assim. Do que você teve com seus pais é algo que você não deseja com a sua filha. Porque eu acho que minha filha tem 6 anos. Eu comecei a dar mesada para ela no início desse ano. Tá ganhando mesada já. Tá ganhando mesada. Por quê? E aí, me conte, quero saber mais sobre isso. Anota aí. Sim, não, claro. Mas espera, deixa eu ver se vai dar certo, né? Ainda temos um tempo aí de teste. Tá em teste ainda, tá bom. Bom, a gente fez uma viagem, e sabe quando a criança... mamãe, eu quero isso, sabe? Loja de aeroporto, ela queria tudo. É lógico, né? Muita novidade, fora da rotina dela, e pedindo, e eu...
sempre repetindo. Eu sempre tive a preocupação, né? Como a gente trabalha com rede social, a gente acaba recebendo muito press kit, muito produto, muita novidade. E quando eles veem que, né, tem uma criança ali, também começa a receber as coisas infantis. Então, só um adendo, press kit, para quem não entende essa palavra, né? São mimos, presentes que marcas mandam e tudo mais. E para as mamães, às vezes para as crianças também, brinquedos e tudo. Mas desculpa te cortar. Com a intenção, né, de ter esse produto divulgado ali nas redes sociais, né? Que tem aí uma certa relevância. E aí eu sempre pensei, meu Deus do céu, filha de blogueira, vai ser insuportável. Vai ganhar tudo, vai ter tudo. Putz, e é assim, já começou na gravidez, a chegar tudo. Inclusive, foi maravilhoso. Ganhou um monte de fralda, lencinho. Não, foi bom demais, né? Esse presente é maravilhoso, Pode mandar lá para vocês, não pode? Pode mandar, que eles estão querendo. Mas... Então, eu sempre fui muito firme com a Bia de falar assim, filha, presente é no Natal e no aniversário, né? Natal, aniversário das crianças. Ela é a única neta, né? Única sobrinha. Então... dá uma escapulida aí. Sabe como minha mãe me olha de vez em quando, tipo assim, ai, não aguentei, sabe? As vozes, dureza. E aí eu vi que talvez a mesada seria uma ferramenta para ela entender que existe um custo. Não é assim, vamos comprar. Porque de 5 em 5 reais na bolinha que ela comprava, ia um dinheiro. Então eu decidi dar para ela mesada. Funciona assim a mesada da Bia. Eu dou toda semana, porque ela ainda tem 6 anos. E ela não entende 100% a história, né, do prazo para dar no fim do mês. Ela ganha 20 reais. O que é a primeira coisa, filha, que a gente faz? Eu fiz um quadro para ela, assim, ó. Primeira coisa que a gente faz quando ganha um dinheiro. Guarda. Você vai pegar... quantos por cento? 25% disso, 5 reais. E vai guardar no banco da Bibia. Peguei uma necessaire, abri... Opa, desculpa o microfone. Peguei uma necessaire, abri, coloquei lá escrito Banco da Bibia. Qual que é a segunda coisa que a gente faz quando ganha dinheiro? Paga as contas. Minha filha, a partir de agora, você vai pagar o seu iogurtinho toda semana. Se você não pagar, não tem. E aí, a última coisa, o que sobrar, você pode gastar. Então, com isso, eu espero que ela entenda. E quando ela for ganhar o primeiro salário dela, a primeira coisa a gente guarda. A segunda, a gente paga a conta. A terceira, a gente pode gastar. Porque eu acho que isso vai ser assim... ela já vai começar uns 10 passos na frente do que eu comecei, sabe? Caraca, demais. Achei sensacional. Gostou? Muito. E é muito importante você falar... Não, parabéns, de verdade. Porque muita gente que eu vejo, eu bato um papo e tudo, pensa que é o contrário. Ganho dinheiro. O que você faz? Paga a conta. Compra alguma coisa pra mim. E o que sobrar eu guardo. Não! É exatamente o inverso, entendeu? Já fica a dica pra todo mundo que tá acompanhando esse podcast aqui no YouTube e também pelas plataformas de áudio, que isso que a Lu falou, cara, é um insight, assim, extremamente importante. Ganhou dinheiro, guarda um percentual. Guarda. Depois paga as contas. Exatamente. E aí, se der pra sair, você sai. Pra fazer alguma coisa, você faz. É uma mentalidade de pensar no futuro. Exato. Né? Que a gente meio que... a gente tenta não pensar, eu acho, né? Assim, a gente... vai dar tudo certo. Cara, mas não, vai dar tudo certo se a gente se planejar e fizer acontecer. Total. Porque, então, eu realmente espero que ela aprenda isso e que seja mais fácil para ela. Porque eu não acho isso fácil. Eu tenho dificuldade até hoje. Sim. Né? E outra, se a gente pegar também, pelo menos eu, mais novo, né? Eu fui dar uma palestra numa escola pública aqui em São Paulo, e aí eu falei justamente isso. Falei, pessoal... né, vocês estão pensando no futuro? Não sei nem o dia de amanhã. E muitas pessoas já pensaram isso. Eu até brinquei com eles, falei, gente, vou te falar uma coisa que o futuro, né, no caso eu, estou falando para vocês que a vida tá aí para ser vivida. Então é maravilhoso você poder guardar um pouquinho desde agora, né, que vocês têm o longo prazo aí, o tempo, que é uma coisa fantástica na nossa vida, para poder fazer esse dinheirinho rendendo, entendeu? Vocês estão com 16, 17 anos, quando chegar com 30, 40, vocês vão lembrar do que esse camarada aqui está falando, entendeu? Mas é muito legal isso daí, cara. Vão agradecer, né, aquela decisão do seu eu do passado, né? Nossa, ainda bem que eu fiz isso, porque senão... E assim, aconteceu comigo, assim, no início da pandemia, logo em março, um monte de contrato foi congelado, um monte de gente, tipo, as pessoas ficaram paralisadas, elas não sabiam o que estava acontecendo. Então, sei lá, a empresa, o global mandou parar, não sei o quê. Suspende. Eu tive que usar a reserva de emergência da empresa para pagar as pessoas. Então, e se eu não tivesse essa mentalidade, né? Eu pensei assim, olha, para isso que tem reserva de emergência, né? Eu não tô aqui louca, sem dormir e tal, porque eu no passado, eu separei essa grana para se acontecer. E aconteceu, né? A gente passou por uma grande emergência, todo mundo foi afetado de uma maneira ou outra. Sim. Né? Então, acho que vale sim pensar nisso. E fica a dica aí, galera, isso que a Lu falou aí, porque reserva de emergência
precisa ter e, infelizmente, elas acontecem. Infelizmente, esse momento ele vem. Vem. Ô Lu, a questão do... Depois que você se tornou mãe, como é que foi essa questão de grana? E mudou a sua maneira de pensar financeiramente ou Nossa, não? muito. Eu acho que quando eu virei mãe, que eu passei a me sentir adulta de verdade, sabe? De ter, assim, uma responsabilidade maior com isso e até de pensar em futuro, né? Porque a gente tem filho e aí eu penso, não, eu vou viver para sempre para estar do lado dela. Quero ver o casamento, quero ver meus netos, né? E quero viver bem, né? Com boas condições de vida. Comecei a pensar em mim na velhice, não sei, né? Até uma coisa muito feminina ficar evitando pensar, né? Em envelhecer e tal. A gente tem um certo estigma com isso. Mas depois que ela nasceu, é inevitável pensar em futuro, porque eu penso no futuro dela. E com certeza mudou a minha maneira, assim, de usar o meu dinheiro, de tomar as decisões que eu tomo. Eu também penso muito no futuro dela, né? Então, até, por exemplo, a história de vir para São Paulo, né? Mudar. Foi por conta do meu trabalho? Foi. Mas foi também pensando que ela estando aqui, ela vai ter oportunidades, né? De trabalho melhores, e de estudo, e de conexões, né? Enfim. Então, passei a pensar muito mais no futuro depois que ela nasceu, ter filho, né? É um marco ali, né? Com certeza. Ô Lu, você lembra o seu primeiro salário quando você recebeu? Lembro. O que você fez com esse dinheiro? Torrei tudo num restaurante. Adorei. Memória tá fresca. Não, mas é que eu não tem como esquecer, porque eu lembro que, assim, tinha um restaurante Camacho, que é 1000 taças na mesa e tal. Eu tinha ido, assim, uma vez, numa ocasião mega especial. E eu lembro que eu sempre gostei de gastronomia, né? Fiz pós durante a pandemia, adoro cozinhar. E aí eu lembro que eu tinha comido uma coisa lá que eu nunca tinha comido na minha vida, um sabor, uma coisa incrível. Primeiro salário, eu falei, vamos comemorar no restaurante e tal. E aí, comemorei, comi o negócio, adorei, foi ótimo, na hora de pagar a conta. Foi exatamente o meu salário. Eu falei, foi assim, tudo. Agora, assim, um dia. Foi, não tem como esquecer, né? Eu torrei o meu salário em um restaurante, gente. Foi, caraca, meu. Né? Ainda bem que foi, né? Deu pra pagar. Imagina se passasse um pouquinho. Aí ia dar um problema. Aí ia complicar. Ô Lu, e a primeira publi? Você lembra de quanto foi o valor que você fez? Não. Primeira publicidade que você fechou? Não. Nossa, não mesmo. Provavelmente a primeira... Eu lembro que a primeira vez que uma marca né, fez uma veiculação chata, eu não ganhei nada. Eu ganhei, tipo, o produto para dar para as seguidoras. E, na época, eu já achei isso incrível. Hoje, quando me oferecem isso, eu acho uma ofensa, né? Porque quase... Mas, na época, eu falei, você vai me dar um produto para poder dar para as pessoas? Nossa, que demais! E assim eu comecei a entrar nesse mundo de publicidade na internet, assim. Mas não existia o mercado como existe hoje, né? A gente estava começando aí essa cultura de publicidade online. Sim. O Lu, a Carol Pinheiro, ela veio aqui, né? Participou com a gente aqui no podcast. Minha amiga querida. Sim. Beijo, Carol. Beijo. E ela falou pra gente que ela já chegou a recusar um trabalho de aproximadamente 500 mil reais. Eu vi esse episódio. Você viu? Já aconteceu algo parecido com você, de ter que recusar uma proposta com um valor um pouco mais expressivo? Eu nunca vou esquecer. Porque, assim, sabe quando chega aquelas coisas e você lê 2 vezes? Quê? É isso? Me ofereceram um contrato de 1 ano para ser uma das embaixadoras de uma grande rede de fast food. E eu não posso ser embaixadora de uma rede de fast food, porque não é saudável. E eu prezo pela saúde, pelo bem-estar. E eu não consumo esse tipo de coisa diariamente. Não é que eu não consumo nunca, mas não é uma coisa, sabe, que está presente no meu dia a dia. Mas era muito dinheiro. Eu não lembro o valor. Quando a Carol... Eu vi esse episódio da Carol, eu falei, nossa, eu preciso resgatar aquele e-mail. Mas era assim, uma coisa do tipo... Mais do que o meu faturamento anual do ano anterior. Sabe? Era uma coisa absurda. Absurda. Mas não tem jeito, assim. Eu ia, sei lá, vender minha alma. Você não lembra do valor aí, mais ou menos? Eu não lembro do valor. Tem alguns anos isso, assim. Foi tipo em 2014. Mas foi marcante. Toda vez que eu passo na frente do restaurante hoje, eu olho e falo... Não deu, né? Fazer o quê? Não rolou. Não rolou. Se arrepende? Tranquilo? Não me arrependo, não faz sentido. Depois que você está um tempo na internet, né, a coisa mais importante que eu tenho, meu maior valor hoje é a minha reputação. E se eu tivesse aceitado isso ia respingar na minha reputação. Porque eu ia estar, né, negando um valor importante meu e que a minha audiência conhece. E se eu quiser ter uma carreira a longo prazo, né, e já tenho 15 anos aí nesse mercado, que muita gente ainda fala que é novo,
talvez eu não estaria onde eu tô hoje, sabe? Então, a gente tem que dizer alguns nãos difíceis, assim, para continuar, eu acho que relevante ao longo do tempo. Sim. Ô Lu, questão financeira. Você falou aí, que eu já vi, que esse ano de 2022 você ia colocar uma meta para se dedicar, vamos dizer assim, mais essa questão financeira, né, finanças e tudo mais, investimentos. Estamos em 2022, já estamos em setembro. Como é que tá isso daí? Conta para mim. Menino. Então, comecei a gostar de planilha, né? Começa aí. Eu tinha medo de dinheiro. Teve uma época da minha vida que eu não sabia quanto que eu faturava por mês. Porque é isso. Eu acho que vem um pouco, né, dessa relação familiar, medo da falta, né? Assim. Mas eu sabia que eu sempre estava nunca entrei no vermelho, nunca devi ninguém, nunca tive dívida. Então, estava tudo bem. Pra mim era isso. Tava maravilhoso, nunca teve dívida, tava galera. bom, né? Tava sensacional. Mas eu também não tava pensando no futuro. Ixi, entendi. Entendeu? Tem esse outro lado. Eu sempre tive uma reserva de emergência, mas era para emergência, não era para aposentadoria, né? E sendo autônoma, como é que você não pensa em aposentadoria, né? Você precisa, porque é diferente. Meus pais, por exemplo, eles fizeram carreira em empresas privadas, então eles têm lá aposentadoria privada, não sei o quê. Então, eu não pensava no futuro. E aí, eu fui organizando tantos aspectos da minha vida ao longo dos últimos anos, que chegou esse ano eu falei, olha, eu preciso organizar isso, né? Já, tipo assim, fui dando check em várias caixinhas. E aí, chegou em 2022, eu falei, eu preciso entender mais, né, de finanças, eu preciso saber exatamente quais são os meus padrões de consumo, para onde meu dinheiro vai, e entender também, será que ele deveria estar indo por aí, né? Tomar decisões um pouco mais acertadas e cientes ali, né, de tudo que estava acontecendo. E aí, durante uns 3 meses no início desse ano, eu fui aquela pessoa que anotava cada gasto, sabe? Cafezinho na esquina. Tudo. Para eu entender. E aí, depois de 3 meses, eu fiz uma análise, né, para entender. Então, o que eu estou gastando mais, o que eu estou gastando menos, o que dá para reduzir, o que eu realmente preciso investir. E estamos indo. Será que até o final do ano eu vou aprender a fazer uma planilha? Não sei. Sim. Mas estamos indo. Deixa eu te perguntar, você se surpreendeu com algum número, assim, dessas suas anotações? Por exemplo, nossa, gasto tudo isso com isso, que nunca parei pra pensar ou não? Sabe um número que eu fiquei surpresa? É remédio. Tipo... É mesmo? Cara, mas assim... Bom, aquelas, né? Eu tenho uma doença crônica. Eu começo a falar da doença loucamente. Eu tenho uma doença que exige, né, um tratamento constante. Mas por conta disso ou não necessariamente? Por conta disso que é o gasto de remédio? É que também... Tem aquela história assim, que você entra na farmácia... Ai, já fez esmalte. Ai, que linda essa cor. É uma vitamina, eu adoro vitamina. Eu sou do wellness, né? Então, uma vitamina, um ômega 3. Você vai juntando esse rolê aí, fica caro, né? Toda essa cesta. E um outro custo que eu nem computava, é tipo presente de coleguinha da Bia. Gente, que vida social é essa? Que ela tem festa pra caramba. Eu não tinha noção do tanto dinheiro que eu gastava dando presente pros amiguinhos. Eu falei, gente... É mesmo? Cara, que interessante. É engraçado, né? Que eu não tinha... Depois que a gente anota, que você vê onde o dinheiro vai. Você fala, exatamente. Nossa. Os maiores gastos que eu pensava, né? Que eu tinha, sei lá, supermercado, né? Enfim... Esses já eram mais ou menos dentro do que eu tinha uma noção. Então, assim, né, fazendo essa assessoria financeira, né, me perguntaram, quanto que você acha que você gasta de mercado por mês? Eu falei, tanto. Eu errei por, tipo, R$100. Agora, essas outras coisas, gastos que você faz e não pensa neles, quando você vai ver no geral, eles geram ali um valor expressivo. Então, foi bem importante, assim. Não, interessante. Quando eu fiz, né, eu notei que no meu caso, gastava muito com alimentação. Olha, tipo, comer fora de casa. Exato, assim, às vezes eu pedia aplicativo, alguma coisa e tal. Nossa, aplicativo durante a pandemia, a gente criou esse hábito. Nossa, é maravilhoso, né? Você tá no sofá, dá 15, 20 minutos, meia horinha, chega e tá quentinho, só pegar o garfo, né? E dali a embalagem, lixo, acabou. Aí eu vi isso daí, por isso que eu até fiquei curioso pra saber, porque quando você coloca no papel, aí que você tem uma noção melhor, né? Você faz uma visão geral ali das paradas. Verdade. Ô Lu, falando de investimentos hoje, você investe sua grana, tem alguém que te auxilia, te assessora, você mesmo que faz, não faz, como é que tá isso com o seu patrimônio ali, com o seu dinheiro?
Eu invisto e eu tenho uma pessoa que me auxilia, mas ela, além dela me auxiliar atualmente, né, que eu não tenho o conhecimento necessário para tomar as melhores decisões nessa gestão, ela também me ensina. Então, eu estou num processo aí, né, de assessoria financeira, que a ideia é eu ser a gestora do meu patrimônio num futuro próximo. Então, até lá, assim, aulinhas, sabe? Renda fixa, renda variável, né? E vai. As letrinhas, né? Que quando você começa a investir, você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu vou fazer? Estou aprendendo a decifrar as letrinhas, todos os índices, mas eu tenho a ajuda de uma pessoa atualmente, mas a ideia é que eu consiga fazer isso sozinha daqui a um tempinho. Muito bom. Atualmente, se você tivesse que falar um perfil da Lu, conservadora, moderada ou agressiva? Eu sou super conservadora. Super conservadora. Super conservadora. Maravilhoso, isso aí. Eu digo que a primeira coisa para o pessoal começar a investir, o mais importante é quando a gente sabe o perfil, né? O nosso perfil. Cada pessoa tem um. Sim. Né? Então, iniciantes, começando, eu daria uma dica, o que eu falo assim, já usei até em outros podcasts, que ninguém corre a maratona de um dia para o outro. Boa. Você começa caminhando, depois você vai fazer um trotezinho, aí você começa a correr uns 5 quilômetros para lá, mais para frente você vai chegar nos 42. Então é uma analogia que eu faço, que é o mundo dos investimentos. Começar renda fixa, coisinha mais tranquila, e aos poucos você vai avançando. E vai ganhando confiança também, né? Total, assim, que a confiança vem um pouco melhor. Sim, a confiança vem de acordo com o conhecimento, eu vejo dessa forma. Quanto mais você entende, mais você fica segura, mais tranquila, aí você vai dando um passinho, vai subir na escada, entendeu? Vai avançando. É isso. Não, bacana. Ô Lu, questão dos seus gastos agora. Quero saber aonde é que você gasta, mulher. Onde que você gasta mais dinheiro? Um gasto que você não abre mão. Viagem. É um dos meus maiores gastos anuais. Eu decidi... Tem uma quantidade? Uma por ano? Uma a cada 6 meses? Uma a cada trimestre? Não, eu tenho um valor que eu posso gastar no ano. Qual que é o valor? Poxa vida, Leandro. Ai, não se põe, cara. Não, só tá nós dois aqui, fica à vontade. É um valor aí, entendeu? Compatível com meu padrão de vida. Não, tá Mas bom, eu tenho um valor anual, que eu achei importante ser anual, porque ele é um valor alto, e aí eu divido, né, assim, diluo esse gasto ao longo do ano com o meu faturamento. Aí eu precisei ter esse limite, porque sem esse limite eu iria, sei lá, despejar todo o meu dinheiro em viagem. Então, agora eu tenho ali a planilha e a cada gasto, sei lá, aluguei o Airbnb no carnaval, entra lá, passagem, nananana, vou colocando e no final do ano eu queria viajar no Réveillon, tive que dar uma roubada, colocar tipo assim, olha, eu vou voltar dia 4 de janeiro, então um pouquinho pode entrar, né, no ano que vem, assim. Uns diazinhos a mais. Vou voltar em 2023, entra na verba de já 2023. tá no caixa do próximo ano. Não é? Metadinha. Rolou. Adorei. Rolou. Já se ajeitou ali. Aí 23 vai dar uma... A gente dá uns pulos, né? Ou aumenta a verba. Aí você vai e tal. Ô Lu, um gasto diferentão seu, assim. Algo mais excêntrico, uma coisa que diferente que você gasta. Cara, não tem gasto diferentão. Assim, uma coisa que é pouco lá em casa e que eu acho que muita gente gasta muito é a história de aplicativo de comida. Que todo mundo na pandemia começou a falar, meu Deus, eu gasto tanto no aplicativo. E eu gosto de cozinhar, né? Então, eu gasto mais, sei lá, no mercado especial, que tem os melhores ingredientes, e menos no app, assim. Mas eu não acho que eu tenho um gasto excêntrico, nada fora do comum, assim. Qual que é o seu, aquelas? Eu? Cara, o meu gasto é uma questão que é até um motivo de briga em casa. Que eu adoro automobilismo. Então, às vezes é um kart, às vezes uma corrida lá em Interlagos que eu pago, né? Que eu gasto. Que é um hobby. Um hobby, e é um hobby caro, cara. É um hobby caro. A Fabi veio aqui no podcast, né? Pra quem não sabe, minha esposa. Esse episódio. Rolou uma lavação de roupa suja aqui. Eu falei, amor, você foi lá, a gente foi no podcast lá, ficar brigando, tretando lá no negócio. Pô, que isso? Não, tem que falar mesmo, você gasta muito dinheiro com isso e tal. Ela me descascou, cara. Caramba. Assim, eu gasto muito dinheiro com itens de moda. Eu sou designer de formação, então, às vezes, eu vou lá e
invisto, né? As pessoas falam investo, não invisto, né? Eu gasto com uma bolsa de design ou um sapato de design, que é um valor super alto perto de outros que tem aí disponíveis no mercado, assim, que cumprem a mesma função, né? A bolsa tem que colocar as coisas dentro e você carrega. Total. Por que você gasta tanto? Ai, porque é com um design lindo, esse design, eu valorizo a Trabalho com design, a gente vai justificando os gastos. Exatamente, né? Perfeito. É isso. Ô Lu, a gente tem um quadro aqui chamado Sincerão da Sandra. E a Sandra, que é a dona proprietária desse podcast, né? Inclusive, até deixar o convite pra galera aí seguir lá de novo, @NoLucroCNN, Instagram, Twitter e TikTok. E ela tem uma pergunta pra você. Ah, tá. Vamos lá, Sandra, bota na tela aqui. Ah lá, a pergunta pra você é a seguinte. Lu, as influenciadoras ganham muitas coisas e fazem muitos conteúdos ligados a produtos. Você fala bastante sobre bem-estar, o que está também ligado ao consumo consciente. Conta aí na amizade, como você cuida para que não seja uma contradição? Boa, hein, a pergunta. Realmente, assim, eu falo muito de produto, mas desde o início, né, falando que eu sou uma chata de galocha, sempre deixei claro que eu sou uma pessoa muito exigente. E aí, quando eu falava dos restaurantes, e até hoje, quando eu ainda faço vídeo de restaurante, eu dou ali a real sobre aquele produto, aquele serviço. Então, é como se fosse um selo de qualidade. Eu tinha um quadro no YouTube que chamava Chatômetro, em que eu, né, a chata de galocha, avaliava ali um produto. Então, geralmente de maquiagem, pegava lá e falava custo-benefício, embalagem, durabilidade, para a pessoa decidir se fazia sentido ou não para ela consumir aquele produto. Então, eu acho que essa é uma forma também de levar o consumo consciente para as pessoas que estão me seguindo, sabe? Elas sabem que se a chata gostou, é porque é um produto de qualidade, é um produto que vale a pena. Elas sabem também que eu falo muitos nãos, né? É aquela história, elas podem confiar naquilo que está ali nas minhas redes. Então, a minha opinião que está ali, ela é realmente real, ela é sincera. E eu sempre tomo muito cuidado de nunca ser impositiva quando eu falo as coisas, sabe? Tipo, você precisa, você... Não, é tudo assim. Isso é assim, essa é a característica. Se você gostar de coisas assim, pode ser que você se interesse, sabe? Eu acho que o jeito da gente falar influencia também. Então, eu tomo esse cuidado, mas eu sei que é um pouco contraditório. Tenho essa questão dentro de mim mesmo, Sandra. Vou levar para terapia. Ô Lu, não, tranquilo. Ô Lu, nosso tempo, infelizmente, tá chegando ao fim. Já? Já passa aqui, ó, rapidinho. Caramba. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você, Lu Ferreira, gostaria de ser lembrada? Como uma pessoa que inspira as outras a serem melhores, a buscar sempre o melhor, a exigirem o melhor dos serviços, dos produtos e de si mesmas. E como uma pessoa também que não tem medo de correr atrás das coisas, porque não tenho mesmo. E acho que eu conquistei muita coisa por conta disso e espero que isso não se perca. Maravilhoso. Lu, queria te agradecer demais a sua participação aqui, tá? No nosso podcast. Queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal seguir, do seu podcast, da sua marca. Fica a lista, né? Manda bala aí. Pode me seguir no @LuTSFerreira. Pode me seguir também no Projeto Piloto Podcast. Siga a minha marca, lui.club, luiclub.com. Minha marca de bem-estar. E em todas as redes sociais, só buscar lá, Lu Ferreira, chata de galocha, que vocês me encontram. Maravilhoso. Pessoal, queria agradecer você que ficou com a gente aqui no YouTube e também acompanhou pelas plataformas de áudio. Lembrando que toda quinta-feira a gente solta episódio novo aqui com um convidado super especial. Muito obrigado, um beijo e até mais. Tchau!